Muito bem, meus queridos, chegamos à aula 4. Então, lá na aula 1, o que a gente viu? Lá na aula 1 a gente falou sobre a diferença de jogos, jogos digitais, gamificação, a gente conseguiu deixar isso um pouco mais claro. Na aula 2, vamos olhar aqui no meu rascunho, o que a gente viu? Na aula 2 a gente viu como os jogos ensinam, e a gente lembra que eu ainda, lá naquela aula eu ainda falo que o como é entre aspas, né? Porque não é tão claro, isso não pode ser levado tão a ipsis literis, tanto na ponta da língua, né? Tem que ter uma compreensão dentro disso. Como é que os jogos ensinam? E aí o Prensky fala lá dos 3 elementos que ele entende que fazem com que o jogo se torne uma ferramenta, de fato, que pode ser utilizada na aprendizagem. E na última aula a gente viu as 3 perspectivas. Como é que o jogo é visto, como é que o jogo digital é visto na perspectiva do aluno, do professor e da escola. Como é que isso tem que acontecer, como é que esse alinhamento precisa se dar para que essas coisas possam de fato acontecer. E agora, nessa aula aqui, que é a aula 4, nós vamos falar sobre os 6 elementos estruturais que tornam um jogo digital uma ferramenta de aprendizagem. Então agora a gente vai ver o por dentro daquilo que o Prensky fala lá na aula 2, quando ele fala dos 3 fatores que são como é que os jogos ensinam, os 3 fatores que fazem com que os jogos ensinem. Então agora a gente vai entrar por dentro daquilo e vamos entender como é que tudo isso acontece. Então existem 6 elementos, segundo o Prensky, que são os elementos que fazem de um game um game. Que é isso que está aqui dentro que faz o game ser um game, né? E aí, isso aqui tem que estar bem claro, isso aqui tem que estar bem contextualizado, até porque depois, quando a gente começar a produzir os nossos games, a gente precisa lembrar de que esses elementos precisam aparecer dentro desses games. Então vamos lá. Primeiro deles, regras, metas e objetivos, conflito, interatividade e interação. Olha aí o conceito aparecendo de volta aqui, mas o Belloni vai ajudar a gente a resolver isso. Tá? E feedback e representação e enredo, que significa ali o contexto. Vamos ver cada um deles com mais detalhes agora, então vamos nessa. As regras. Então, as regras, né, elas são aquilo que diferencia um jogo de brincadeira. No caso dos games, as regras elas já vêm todas definidas, já vêm todas prontas. Ou seja, existe um algoritmo que tem as regras prontas e torna o jogo executável. É assim que o jogo funciona. Né? Mas isso também não quer dizer que só existe uma forma de jogar. Basta ver que quando a gente está jogando lá, para quem gosta dos games e já joga, já pratica, ou percebe ali filhos, sobrinhos, irmãos, enfim, jogando, percebe que muitas vezes eles adotam um caminho, passam de fase por um caminho, mas percebem que existem outras formas de fazer isso. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse jogo foi desenhado com um algoritmo que permite essa variabilidade. E isso é muito interessante dentro de um jogo. Quando a gente consegue fazer um algoritmo que permita a variabilidade, isso torna o jogo ainda mais interessante. Mas sempre vai ter um coeficiente de regras que é limitado. Pode ser muitas regras, mas sempre vai ser limitado. Isso vai depender do conhecimento que eu tenho para desenvolver isso, para fazer isso. Né? Então, o que o Prensky diz que é o grande barato do jogo é quando o jogador, quando o player, ele se adapta a essas regras para fazer com que elas se tornem mais simples, para que elas se tornem mais fáceis e ele consiga progredir dentro do jogo. Os designers de games chamam isso de metajogo ou metagame. É assim que eles chamam isso. Então, o metagame, o que é? É a adaptação que eu fiz, né, para desenvolver a estratégia e tornar elas mais simples. Isso é um ganho para mim, e isso para mim é uma vitória. Enquanto player, enquanto jogador, eu entendo que, uau, eu consegui me adaptar a essa regra e agora eu vou evoluir aqui. E aí apareceram outras para eu poder fazer isso. Né? Então, na hora de trabalhar com as regras do jogo, é importante pensar como é que o metagame vai acontecer, como é que isso vai se dar dentro dessa proposta, como é que ele vai se adaptar, e isso é muito importante para definir o sucesso do jogo. Então, quando você começar a criar o seu jogo, já começa a pensar nas regras e pensar assim, de que maneira as crianças iriam se adaptar a essas regras, de que maneira os alunos vão se adaptar a essas regras para poderem evoluir e passarem. Então, as regras definem a velocidade com a qual o metagame acontece, e aí o aluno ele evolui, o aprendiz ele avança no jogo quando ele entende essa regra e ele obedece ela ou se adapta a ela de algum outro formato e faz com que isso aconteça mais adiante, ok? Vamos lá.
metas e objetivos. Tem que estar claro aonde eu vou chegar e quais são os objetivos desse jogo. Então, quando eu começo a jogar, e isso de preferência tem que ser dentro de um cenário muito visual, quem sabe até intuitivo. Comecei a jogar, opa, já entendi aqui que o objetivo é esse aqui, é chegar aqui nesse lugar, né? A maioria dos designers de games falam que as metas, quando elas são de forma mais clara, elas mensuram o desempenho. Então, quando a meta é bem clara, o jogador ele tende a se desempenhar melhor dentro do jogo, né? E aí faz com que ele busque estratégias para desenvolver melhor o seu metagame. Então, é preciso ter uma clareza bem grande no game de qual é o objetivo dele. Isso pode acontecer através de um tutorial, isso pode acontecer através de um map que você vai criar antes no jogo, mas precisa estar dentro do contexto do jogo, senão fica muito complexo de lidar com isso. E aí, se não tiver uma clareza do que eu preciso fazer, eu perco o envolvimento com esse jogo de forma muito fácil, de forma muito rápida, né? Feedback é o retorno que me dá. Então, o grande barato dos games, segundo o Prensky, no quesito aprendizagem, é que o feedback é imediato. Ou seja, eu tento fazer uma vez, não consigo, perco e posso voltar a tentar novamente, né? Os designers de games eles chamam de learning key, é a chave de aprendizagem, né? Que é aquilo que fala assim, ele foi de um jeito, viu que não funcionava, voltou, tentou de outro jeito, viu que não funcionava, voltou, tentou de outro jeito e viu que assim daria certo. Então, esse é o formato que o game oferece, né? O feedback. O feedback é muito importante nesse momento do desenvolvimento do game. Como é que ele se dá esse feedback? Quando ele erra, o que acontece? Ele volta para o começo? Ele volta do ponto onde você, de um ponto que você estabelece, que você entende que é um ponto comum mais simples já de ele arrancar? Aí vai depender da forma como você quer conduzir as coisas. Mas o feedback precisa ser claro, ele precisa entender, né, tal qual as metas e objetivos, o feedback também precisa ficar bem explanado, ele precisa ficar bem, olha, aqui você não atingiu e você volta até tal trecho para começar daqui de novo, e aí ele vai tendo a chance de se adaptar novamente a esse game. Então, essa busca, esse feedback, ele é constante, ele não para, né? O conflito, que também pode ser chamado de desafio ou de oposição, ou seja, é aquilo que move ele a querer fazer o negócio. O conflito está presente no jogo o tempo todo, né? Inclusive, o Will Wright, da Electronic Arts, ele fala que os games nada mais são do que problemas vendidos em formas de softwares. Ou seja, o conflito, a competição, o desafio, ele é um problema que precisa ser resolvido. E é isso. Essa é a ideia de fazer. A sensação de preciso conseguir, eu tenho que tentar ir para frente, eu tenho que fazer isso. Tá muito ligado lá no envolvimento que a gente viu lá na aula 2 também. Então, isso é bem importante, né? O conflito, a oposição, o que eu ponho, o que desafia, isso tem que estar bem claro aqui. A interatividade, ou seja, como é que ele interage, a facilidade de jogo, a usabilidade do jogo, dele com a máquina para poder fazer o jogo, e a interação que também vai acontecer, porque ele pode jogar de maneira coletiva, dependendo da forma de jogo que a gente vai criar. Dois dos jogos que a gente cria aqui no nosso curso são jogos de interação. Eles têm o quesito de interatividade, mas eles também têm interação porque existe um relacionamento entre os colegas no momento de jogar esse jogo, entre os colegas, entre aluno e professor, para poder jogar esses jogos. Então, a interação, ela também faz parte desse processo, né? Lembrando que nós seguimos a definição que o Belloni traz lá nos anos 90, e que essa é a definição que o GP Eduque abraça. Interatividade, relacionamento homem-máquina, homem-tecnologia, interação, relacionamento homem-homem, relacionamento entre as pessoas, ok? Então, interação e interatividade também muito importante aqui nesse processo. E por fim, mas não menos importante, a representação, o enredo, o contexto, né? Então, aqui, quando eu trago esse contexto, até eu trouxe um exemplo aqui, ó. O xadrez, por exemplo. O enredo do xadrez é um jogo de conflito. São as peças brancas tentando dominar as peças pretas tentando dominar a área das peças brancas e ganhar o seu rei, né? Tem um outro jogo que é extremamente famoso, que é o The Age of Empires, né? Ele traz uma história da arte da guerra, ou seja, uma história da estratégia enquanto colocação para a guerra, né? Da estratégia enquanto ferramenta de guerra. Vários outros games, a gente vai ver depois alguns tipos de games, e aí você vai entender que esses contextos eles podem variar, mas essa representação, esse enredo, precisa ser atrativo para aquele determinado público também. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem enredos que são muito chamativos, mas para um determinado tipo de público, para outro determinado tipo de público, não. E aí, essa ligação que eu tenho que fazer disso com o conteúdo, com os contextos, com a
com a própria jogabilidade, ela tem que existir, ela tem que casar. Pode parecer tudo muito complexo agora, mas na hora da prática a gente vai ver que não é tão complexo assim, que vai acontecendo meio que no automático e as coisas vão se formando. Joia? Então, na próxima aula, vamos falar aí, então, sobre mais alguns outros elementos que também são importantes, não são os 6 estruturais, mas o Prince que aponta como elementos que também podem ser importantes no desenvolvimento dos jogos. E aí, na sequência, a gente vai continuando o nosso curso aí, encerrando a primeira semana. Ok? Um abraço, vejo vocês na próxima aula. Até lá!